para a gente falar do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que julga justamente a descriminalização do porte de maconha. A gente começou entre nós de hoje trazendo esse assunto, e aí a situação era 5 votos pela descriminalização, 3 votos contrários e o voto do ministro Dias Toffoli, que foi um voto alternativo, em que ele abria aí um prazo, um pedido para que a Anvisa avaliasse a quantidade mínima de maconha, e aí não foi contado nesse placar, ficou um voto separado. Só que agora o ministro Dias Toffoli esclareceu, pediu para dar uma explicação mais detalhada do voto dele. Chamou e disse o VAR, que legenda para o voto do ministro. E aí disse que o Supremo, com o voto dele, já tem maioria para descriminalizar o porte de maconha. Vamos ouvir um trechinho do que disse Dias Toffoli há pouco, lá no Supremo. Com o meu voto, está claro que tem 6 votos de que não é crime. Então, a descriminalização já alcançou 6 votos com o voto que eu proferi na última quinta-feira passada. Só que eu não fixo Certo. quantitativo e eu também mantenho ainda o procedimento, e digo ainda, o procedimento, e eu fiz referência a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, ocasionalmente a cadeira estava vaga, e quando a gente faz referência sem corpo presente, ele é mais sincero, no sentido de que tem que ter uma explicitação sobre esse momento, que seja de transição, que seja onde vão ficar esses procedimentos. Bom, então, segundo essa explicação do ministro Dias Toffoli, já está definida a situação. Deixa eu chamar o Rodrigo Orengo para participar dessa conversa aqui com a gente. Boa tarde para você, Orengo. Bom, o ministro precisou de legenda para o voto dele. Então, ele próprio se auto-explicar em relação ao que ele votou. E com isso agora, se for considerado que a explicação dele está de acordo com o que ele de fato votou, já temos maioria para considerar as drogas, o porte da maconha especificamente, descriminalizado. Falta definir quantidade para diferenciar traficante de usuário. E aí falta uma longa novela que vai começar agora, que é a pressão no Congresso para votar a PEC das drogas no sentido oposto ao que o Supremo caminha, né? E essa pressão já começou, viu, Adriana? E foi importante esse esclarecimento do ministro Dias Toffoli, porque realmente ficou uma dúvida. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Um julgamento é retomado e o ministro precisa explicar o voto. E está muito claro que a maioria já está formada para a descriminalização do porte de maconha. Agora, o que é interessante, Adriana, é que depois do voto da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux, ainda teremos um momento que é fundamental, que é ali daquele momento da dosimetria, né, dos ministros acertarem entre eles o que fica permitido, inclusive a quantidade da droga, né, para não ser considerado tráfico. E isso tudo é o que gera mais reclamação e crítica no Congresso Nacional. E quando os ministros entram nesse pormenor, a reclamação que a gente ouve aqui de parlamentares e principalmente da oposição do Congresso é que isso deveria caber ao Legislativo, que seria um trabalho do Legislativo. E já começou uma pressão enorme aqui no Parlamento para acelerar aquela PEC antidrogas, uma proposta que muda a Constituição, estabelece claramente na Constituição que qualquer quantidade de droga seria criminalizada, né? E aí teríamos, obviamente, uma divergência, né? Com certeza, essa proposta, essa PEC, seria alvo também de recursos no Supremo Tribunal Federal. É aquele vai e vem, que isso gera, claro, um desconforto aqui entre os poderes. O mais importante é o que está sendo julgado nesse momento. O que a gente ouve de ministro do Supremo é que o Supremo só age quando é provocado e teve um longo tempo de análise dessa matéria, né, inclusive com pedidos de vista. Daria tempo para o Congresso responder, mas o Congresso não foi ágil no sentido de votar no Senado e na Câmara e finalizar, promulgar uma PEC. Então, com o voto do ministro Dias Toffoli, agora esclarecido, fica formada a maioria na Suprema Corte e aí estabelecida a descriminalização do porte de drogas. Vamos logo em seguida acompanhar o voto da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux. Sempre bom lembrar, né, Adriana, que os ministros ainda podem mudar o posicionamento até o fim do julgamento, mas aqui em Brasília ninguém espera que isso aconteça. Mas logo depois dos votos dos 2 ministros que restam, ainda tem aquele momento dos ministros conversarem e alinharem para o efeito prático da decisão.
Orengo, o Renan brincou que o Dias Toffoli chamou o VAR. Eu falei que ele botou legenda no próprio voto. Agora, de qualquer forma, é um processo demorado, porque continua falando, os ministros programados para votar hoje, Luiz Fux e Carmen Lúcia, até agora não começaram. E o voto do Fux anterior foi longo, né? E a gente sabe que temas delicados como esses, né, isso sempre temos votos, né, em votações como essas, julgamentos, sempre temos votos longos. Até o ministro Dias Toffoli chegou a mencionar isso, que se fosse fácil, se fosse um tema simples, já estaria decidido, né? Esse é um julgamento, Adriana, que a gente nota, e como tem reação do Congresso Nacional, é um julgamento que perpassa aqui, acaba passando por legislaturas, né? A gente tem o Supremo analisando esse caso há longos anos. Então, é uma decisão demorada, que tem reflexo, que tem mudanças na prática, inclusive no trabalho policial, no trabalho do judiciário, e por isso que é fundamental que não tenha dúvida, né? Agora, a reação no Congresso Nacional já está estabelecida. A gente já começou a ouvir de líderes partidários, de parlamentares influentes, que o Congresso precisa dar uma resposta e precisa fazer avançar uma PEC que é de autoria, inclusive, do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, que foi uma reação à retomada desse julgamento, que já passou pelo Senado, já passou pela comissão mais importante da Câmara, a CCJ, e agora está pronta para ser analisada no plenário da Câmara. Orengo,